Voltamos aqui com a segunda parte do vídeo do papagaio, tá? Nós finalizamos, no vídeo anterior, 12 carreiras somente de pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com essa última aqui, 12, tá? O que nós vamos fazer? O marcador eu sempre vou deixar nessa reta. A diferença é que eu só vou subir ele para ficar mais fácil para mim contar, tá bom? Ó. Aqui é onde acaba sempre a minha volta, nessa reta aqui, tá bom? Nessa próxima carreira, nós vamos caminhar somente com pontos baixos até chegarmos aqui, ó, nesses dois pontos da frente, ó. Aqui é a frente do papagaio, tá? Então, vocês têm que pegar esses dois pontinhos aqui, ó, e fazer uma diminuição com eles, tá? Uma única diminuição aqui no meio. Aí, nós vamos vir com pontos baixos, vamos chegar aqui no meio, vai ter uma diminuição e vamos seguir com pontos baixos até o final da carreira, tá? Aqui, nessa carreira, eu vou fazer 19 pontos baixos, tá? Que é quando eu vou chegar no meio da carreira, lá na frente, tá bom? Vou fazer meus 19 pontos baixos e já volto. Fiz aqui 19 pontos baixos. Agora, eu cheguei aqui no meio da peça, ó. Eu vou pegar a alcinha da frente do ponto seguinte, vou vir no ponto do lado e vou pegar a alcinha da frente, ó. Agora, eu vou puxar o fio e vou fechar tudo, uma diminuição. Agora, é só seguir com pontos baixos até o final da carreira, até chegarmos lá no marcador, tá bom? Vou fazer os meus pontos até o final e já volto. Cheguei aqui, ó, onde está o marcador. Nós vamos ter agora, nessa próxima carreira, 3 diminuições, tá bom? Nós vamos ter uma diminuição aqui na lateral, uma no meio e mais uma na lateral, na mesma reta as duas, tá bom? Como que nós vamos saber onde é essa diminuição? Nós vamos novamente, né, ver aqui onde que é o meio. Nós vamos fazer uma diminuição aqui no meio, tá? Vou colocar um marcador. E nós vamos contar, após o marcador, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no 8º ponto, nós vamos colocar um marcador. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Após o marcador, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, nós vamos colocar um marcador. Eu coloquei aqui, ó, o marcador no meu 8º ponto, tá? Caiu aqui o do meio. Deixa eu colocar de novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, no 8º marcador. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir caminhando até chegarmos aqui, tá? Um pontinho antes do primeiro marcador. Este marcador aqui é onde termina a carreira, tá? Esses aqui são os marcadores das diminuições. Então, vamos caminhar com pontos baixos até chegar um pontinho antes do marcador e já volto. Cheguei aqui, ó, no último ponto antes do marcador. Agora, eu vou tirar o meu marcador, tá bom? Vou tirar e vou fazer uma diminuição. Eu vou pegar a laçadinha da frente, da onde ele estava, vou pegar a laçadinha da frente do ponto do lado, vou puxar o fio e vou fechar de uma só vez, tá? Agora, eu vou caminhar com pontos baixos até o marcador do meio, que é o próximo, tá bom? Estou caminhando com pontos baixos. Quando eu chegar aqui no último ponto antes do marcador, eu já vou tirar o marcador. Ó, cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou tirar o marcador e vou fazer uma diminuição. Pegar a laçadinha da frente da onde estava o marcador, a laçadinha da frente do ponto do lado, vou puxar e fechar de uma só vez. Agora, eu vou caminhar com pontos baixos até
o último ponto antes deste último marcador aqui das diminuições. Cheguei aqui no último ponto. Eu vou tirar o marcador, vou pegar a laçadinha da frente, a do lado, que é da frente também, puxar e fechar tudo de uma só vez. Olha como que já vai dando o formatinho aqui da barriguinha dele. Tá vendo? Olhando assim, sem o olhinho, sem o bico, parece que não fica meio estranho, né? Mas quando a gente coloca aqui o biquinho, colocamos os olhinhos, né? Fazemos o detalhe aqui, ó, ele já modifica totalmente, tá? Agora, nós vamos continuar caminhando com pontos baixos até chegarmos aqui, ó, no nosso marcador do fim da carreira, tá? Eu vou fazer meus pontos baixos até o marcador do fim da carreira e já volto. Olha, eu fiz pontos baixos até o fim da carreira. Agora, vocês vão medir o meio novamente. Vão colocar um marcador no meio, tá bom? Aí, vocês vão contar após o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, vocês vão colocar um marcador, tá? Do outro lado também. Vocês vão contar após o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, vamos colocar o marcador. Nós vamos fazer nessa carreira igualzinho à carreira anterior, tá bom? Eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui no primeiro marcador da diminuição e quando eu chegar aqui eu volto para fazer a diminuição com vocês. Eu cheguei aqui um pontinho antes do marcador, tá? Para facilitar para a próxima volta, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a diminuição aqui onde estava o marcador. Quando vocês fizerem a diminuição, vocês coloquem o marcador novamente no ponto da diminuição, tá? Aí, vocês vão fazer ponto sobre ponto até chegar no próximo marcador. Eu vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui na marcação do meio, vou tirar o marcador, vou fazer uma diminuição. Vou colocar o marcador onde eu fiz essa diminuição. E vou caminhar com pontos baixos até a última diminuição, tá? Chegando aqui um pontinho antes, eu volto. Cheguei no último ponto da diminuição. Eu vou tirar o marcador. Eu vou fazer uma diminuição aqui. Vou colocar um marcador neste ponto da diminuição. E vou continuar pontos baixos até chegar aqui no final da volta, tá bom? Eu vou fazer meus pontos baixos até chegar aqui e já volto. Cheguei aqui no final da minha volta e essa próxima volta vai ser a mesma coisa, tá? Nós vamos vir caminhando, quando chegar aqui no marcador, vamos fazer uma diminuição, tá? Vamos caminhar somente com pontos baixos. Chegando aqui, eu vou fazer a diminuição com vocês, somente pontos baixos até esse último ponto. Prontinho, vamos tirar o marcador. Agora, já não precisa mais deixá-lo aqui, tá? Tirar o marcador, vamos fazer uma diminuição. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até o próximo marcador. Cheguei aqui um pontinho antes do meu marcador. Eu vou tirar o marcador, vou fazer uma diminuição aqui, tá? E após eu fazer essa diminuição, vou caminhar com pontos baixos até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no meu último marcador da última diminuição. Vou fazer uma diminuição. E após eu terminar de fazer essa diminuição, eu vou caminhar com pontos baixos até chegar aqui, ó, no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu volto. Cheguei aqui, ó, no finzinho da carreira, tá? Ó, tá na reta do marcador. Eu só vou subir o marcador novamente pra mim não me perder, tá? Onde a gente coloca o marcador,
sempre fica um furinho aqui, assim, ó. O marcador tava aqui, né? Aí eu subi ele pra cá. Não tem problema nenhum não, tá? Porque depois, quando nós colocarmos o enchimento, ele fica normal igual os outros, tá bom? Essa próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Nós vamos vir aqui fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição. Eu vou começar aqui junto com vocês, para vocês verem como que é. Vocês vão fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, nós vamos no próximo ponto pegar a alcinha da frente, a próxima da frente e fechar. Vamos fazer uma diminuição, tá bom? Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos novamente e uma diminuição. 8 pontos e uma diminuição, tá bom? Vamos fazer assim até o final da volta. Vou fazer o meu e já volto. Fiz aqui meus 8 pontos baixos e uma diminuição. Nós fizemos, então, 3 diminuições no total, tá? Dessa carreira que nós finalizamos agora. Aí, eu fechei aqui, ó, meu último pontinho, tá bom? O que que nós vamos fazer nessa próxima carreira? Nessa próxima carreira, nós vamos fazer somente pontos baixos. Nós vamos fazer essa carreira de pontos baixos e a seguinte, tá? Então, nós vamos fazer 2 carreiras somente de pontos baixos. Nós vamos fazer essa por toda a volta, pontos baixos, e vamos fazer mais uma. Então, eu vou aqui fazer minhas 2 carreiras somente de pontos baixos e já volto. Fiz aqui minhas 2 carreiras somente de pontos baixos, cheguei aqui na reta do marcador, tá? Eu vou começar a colocar fibra dentro do trabalhinho, porque ele já está quase se fechando, tá vendo? Então, se nós não colocarmos agora, vai ficar cada vez mais difícil colocar o enchimento. Vocês coloquem um pouco e moldem bem a cabeça, tá? Vocês têm que colocar e moldar bem a cabeça, deixar ela bem firme. Não pode haver, assim, o exagero, sabe? Colocar demais, sabe? Para não acabar querendo abrir os pontos, tá bom? Mas também não pode colocar tão pouco, senão ela fica muito molenga, tá? E não fica também tão o formatinho, tá? Eu estou colocando aqui, vocês vão colocando, ó, e vendo se a cabecinha tá ficando no formato, tá ficando firme. Tem que ter a mesma quantidade, mais ou menos, de cada lado, para um lado não ficar mais gordinho do que o outro. Eu continuo colocando a fibra, ó, mas eu estou moldando a cabeça, tá? O corpo eu vou deixar depois que a cabecinha estiver bem já formada, tá bom? Quando ela estiver bem moldada, aí a gente começa a colocar para encher o corpo. Colocar só mais um pouquinho. O vídeo, eu peço que vocês novamente tenham, assim, paciência, porque eu vou estar gravando em partes, porque o papagaio, deixa eu pegar ele aqui para vocês verem novamente, ó, ele tem muitos detalhes, tá? Ele é muito detalhado. Cada detalhezinho desse aqui, ó, eu tenho que explicar para vocês passo a passo, ó, a patinha dele. Tá vendo? Olha aqui atrás, que ele tem esse detalhe aqui atrás. E se eu não explicar isso daqui detalhadamente para vocês, vai acabar não ficando igual, né? Porque aí pode ser que eu pule alguma coisa. Então, ele vai ficar um pouquinho longo, né? Mas eu vou detalhar ele bem para vocês, tá? Ó, o olhinho dele, o detalhe que ele tem no olho. A cabeça, esse detalhe, tá? Vamos continuar moldando o outro.
Eu vou colocar aqui a fibra, eu já, na cabeça aqui, ó, eu já coloquei o suficiente. Nós temos que moldar essa partinha aqui das costas, aonde desce aqui no pescocinho, de uma forma que ele não fique muito envergado, tá? Tem que deixar o mais reto possível essa parte, ó, o mais reto possível, tá? Então, vocês conseguem moldar assim só com a fibra, tá? Eu vou moldar o meu aqui e já volto. Coloquei aqui, ó, a fibra, tá? No meu papagaio. As costinhas dele, como é que ficou, tá bom? Olha. Ele já está ficando assim. Tá ficando super lindo, ele fica super firme também, tá bom? Eu vou aproveitar, antes de nós continuarmos aqui com a próxima carreira, e até mesmo informar vocês que assim, esse papagaio, eu queria muito essa receita, né? Eu até mesmo vi uma postagem de um papagaio e eu pedi para a pessoa a receita, para a pessoa me passar ou para me vender. A pessoa falou para mim que não vendia e a pessoa até mesmo tem esse direito, né, de não querer vender a receita. E já tem uns 3 meses que eu estou tentando desenvolver essa receita. E foi muito difícil para mim conseguir chegar, desmanchando, fazendo, desmanchando, fazendo. E graças a Deus, com minha persistência, eu consegui. Então, eu queria aproveitar e pedir para vocês que quem puderem estar se inscrevendo no meu canal, deixando seu like, vai estar me ajudando bastante, tá bom? E assim também eu posso estar trazendo para vocês vários novos trabalhos interessantes, tá legal? Quem puder se inscrever também vai estar recebendo as notificações assim que eu postar a parte 2, a parte 3 do vídeo, tá bom? Então é isso, vamos continuar o nosso trabalho. Essa próxima carreira, ela será de 7 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Nós vamos caminhar com 7 pontos baixos. Esse aqui é o meu terceiro, meu quarto, quinto, sexto, sétimo. E nós vamos fazer uma diminuição aqui, ó, no próximo ponto, tá? Então, a sequência vai ser essa: 7 pontos baixos e uma diminuição, 7 pontos baixos e uma diminuição, até chegarmos aqui no marcador. Eu vou fazer o meu e já volto. Fiz aqui meus 7 pontos baixos e uma diminuição até chegar aqui, ó, na reta do marcador, tá bom? As próximas carreiras, elas serão repetitivas. Nós vamos estar fazendo 4 carreiras somente de pontos baixos, tá? Vocês vão fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Vão fazer por uma vez até chegar aqui no marcador. Vamos fazer pela segunda, pela terceira e pela quarta. 4 carreiras somente de pontos baixos. Eu vou fazer aqui minhas 4 carreiras de pontos baixos e já volto. Fiz aqui, ó, minhas 4 voltas somente de pontos baixos, tá? 4 voltas. Olha como que ele vai ficando, tá? 4 voltas de pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 6 pontos baixos, vamos fazer uma, duas, 3, 4, 5 e 6. Aí, no próximo ponto, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos pegar o ponto da frente, o seguinte da frente, puxar e fechar com ponto baixo, tá? Aí, nós vamos fazer novamente 6 pontos baixos. Nós vamos fazer dessa forma até chegar no fim da carreira. 6 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Fiz aqui meus 6 pontos baixos e uma diminuição. E as 2 próximas carreiras vão ser somente de pontos baixos, tá? Eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. Vou fazer essa somente pontos baixos. Vou chegar aqui no marcador, que é o final da carreira, e vou fazer mais uma carreira só de pontos baixos. Vou fazer minhas 2 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 2 voltas. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá?
Eu vou fazer, ó, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu faço uma diminuição. Depois da diminuição, eu faço novamente 5 pontos baixos. Eu vou fazer assim por toda a minha volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, novamente, nós vamos fazer 2 carreiras somente de pontos baixos, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui minhas 2 carreirinhas somente de pontos baixos e já volto. Eu fiz aqui, ó, minhas 2 carreiras somente de pontos baixos. E essas próximas carreiras, já para finalizar, elas vai ser repetições, tá? Só que eu vou fazer elas com vocês, porque ela tem um detalhe muito importante, tá? No fechamento. Então, eu vou fazer com vocês. Antes, eu vou colocar só mais um pouco de fibra, ó, porque está faltando um pouco ainda. Eu vou colocar mais um pouco de fibra antes de eu continuar as carreiras. Aí, eu já volto, tá? Ó, aqui no finalzinho, vocês têm que encher. Porém, vocês não enchem muito, porque ele não tem que ficar aqui um formato redondo, redondo. Eu vou pegar aqui no papagaio para vocês verem, ó. Ele fica assim, ó. Esse formato aqui, tá vendo? Então, se vocês encherem para arredondar, esse não é o formato, tá? Mas ele, ó, ele tem que ter fibra, tá bom? Eu coloquei aqui no meu uma quantidade. Agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos caminhar com pontos baixos até chegarmos aqui no meio, ó. Aqui à frente do papagaio, tá? Nós vamos caminhar com pontos baixos até chegar mais ou menos aqui onde é o meio. Eu vou caminhar e já volto. Eu vim fazendo pontos baixos, ó, caminhei com pontos baixos aqui, ó, da reta do marcador, caminhei com pontos baixos até chegar aqui, ó. O meio do papagaio, ó. Esses 2 pontinhos aqui do meio, eu vou fazer uma diminuição. Então, as carreiras, elas vão ser assim. Nós vamos fazer pontos baixos quando nós chegarmos aqui, ó, nos 2 pontinhos do meio do papagaio, nós vamos fazer uma diminuição. Aí, nós vamos continuar com pontos baixos. Aí, nós vamos vir com pontos baixos. Quando chegarmos, faltando 2 pontinhos para ser os pontos do meio aqui, ó, do papagaio, nós vamos fazer mais uma diminuição. Aí, nós vamos continuar a volta. Então, eu vou fazer aqui com vocês essa volta, tá? Eu caminhei e cheguei aqui no meio. Aqui no meio, nós vamos fazer uma diminuição. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixos até o final da volta. Eu vou fazer pontos baixos e já volto. Fiz aqui meus pontos baixos, cheguei no final da carreira, tá? Eu vou subir aqui meu marcador novamente, para ficar mais visível onde que é o fim da carreira. Fim da carreira nessa reta aqui. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixos até chegarmos faltando 2 pontinhos para ser o meio da carreira, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Fiz aqui, ó, meus pontos baixos. Cheguei aqui no meio, faltando 2 pontinhos. Ó, faltando 2 pontinhos para ser o meio. Nesses 2 pontos aqui, eu vou fazer uma diminuição, tá? A diminuição sempre, nessa parte aqui, ela será na frente, tá? Faltou um pontinho aqui para chegar no meio. Ela sempre vai ser aqui na frente, na parte da barriga, ó. Fazer uma laçada, 2. Aí, eu diminuo um ponto, tá vendo? Fiz uma diminuição. Aí, nós vamos fazer pontos baixos até o final da volta. Vou fazer o meu e já volto. Eu fiz aqui, ó, meus pontos baixos até o final da carreira. E olha como que já vai modificando aqui, ó. Ele já não fica mais reto, tá? Ele fica meio que inclinadinho, ó. Tá? Nós vamos fazer mais uma vez. Nós vamos caminhar com pontos baixos. Quando nós chegarmos aqui no meio, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Eu vou caminhar com vocês até chegar aqui no meio. Quando chegar no meio, eu volto para fazer a diminuição com vocês.
Fiz aqui pontos baixos em cima de cada pontos baixos da carreira anterior. Cheguei aqui no meio. Então, agora eu vou fazer mais uma diminuição aqui no meio. Faço uma diminuição, ó. Aí, eu puxo o fio e fecho. Agora, eu vou fazer pontos baixos em cima de cada ponto baixo, até chegarmos lá no marcador, tá bom? Eu cheguei aqui no marcador, agora nós vamos fazer novamente pontos baixos em cima de cada pontos baixos. Essa carreira aqui, ela é a última, tá? Que vai ter a diminuição lá no meio, tá bom? Nós vamos estar fazendo ponto baixo em cima de pontos baixos. Chegando lá no meio, nós vamos fazer uma diminuição. Já estamos chegando. Mais um pontinho. E chegamos aqui no meio. Agora, nós vamos fazer, ó, no meio, ó. Tá vendo? Chegamos aqui no meio. Vamos fazer uma diminuição. E vamos fazer pontos baixos até chegarmos no fim da carreira, tá? Eu finalizei aqui, ó, somente com pontos baixos até o final da carreira. Agora, nós já podemos tirar o marcador, tá? Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na próxima correntinha, no próximo ponto, ó, um ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o fio de um tamanho que dê para costurar esse espacinho, ó, tá? Não precisa ser muito grande não, mas um tamanho que dê para costurar, tá? Vou cortar aqui meu fio. Prontinho. Aí, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro. Vamos colocar o fio na agulha de tapeceiro. E como que nós vamos costurar? Ó, o trabalho está assim, ó. Nós vamos costurar dessa forma. Vocês apertem, tá? O meu, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, ó, que ficou vazio no finzinho. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, assim já tá bom. Ó, o formato que ele fica, ó, ele não fica arredondado, tá? Então, não encha demais. Neste formato aqui, ó, que eu estava explicando assim, nós vamos apertar, tá? Vocês apertem. E vocês vão pegar aqui, ó, nesse pontinho da frente, o da frente, tá? Do meio aqui, ó, e esse daqui. E vão puxar. Aí, vocês vêm novamente desse lado, ó. Tem esses dois aqui, né? Vocês não vão pegar esse, vocês vão pegar aqui o de dentro, ó. O de dentro e o de dentro daqui, tá bom? E vão puxar. Vamos para o seguinte, o de dentro, e puxar. E essa é a nossa costura, tá? Nós vamos fazer assim até o final. O de dentro, o ponto de dentro de um lado, o ponto de dentro do outro lado e puxar. Aí, vocês vão colocando a fibra pra dentro pra que ela não fique costurada pra fora, tá? Ó. O de dentro, puxa. E novamente aqui, ó, o de dentro e o de dentro. E puxo. Aqui, antes de eu fechar o último ponto, eu já vou passar, ó, ele fica uma argola antes de fechar. Se eu puxar tudo, ele fecha. Só que antes de eu fechar ele todo, eu vou passar a agulha aqui por dentro. É onde eu já dou um nozinho, tá? Agora, eu venho aqui dentro de qualquer ponto. Saio com meu fio em qualquer parte pra esconder, tá? Ó como é que ficou a costura. Aí, nós vamos passar novamente aqui só pra
ficar mais firme. Passamos o ponto aqui só para esconder mesmo. Aí, com a tesoura, vocês cortam, tá? Aí ele já fica assim, ó. Olha essa parte, como que já está. Pessoal, ele está ficando assim, é igual eu informei para vocês anteriormente. Este papagaio, ele é bastante detalhado, só que o final dele, né, o resultado, ele fica muito lindo, ó. Muito, muito lindo, ó, como já está bem parecido. Está faltando só os detalhes agora, tá? A parte mais difícil que eu achei, né, é somente a cabeça, que é uma parte pequena. A partir daqui, ó, vocês fazem facilmente o restante, tá? Eu vou finalizar a parte 2 do vídeo por aqui, tá bom? Eu vou voltar com o vídeo parte 3 ensinando vocês a estarem fazendo as asinhas, tá? Estarem fazendo as patinhas, o bico, tá? Vou explicar sobre os olhinhos e esse detalhe aqui também, tá? Então, o próximo vídeo é ensinando a fazer esses detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam, curtam bastante, tá? E até o próximo vídeo.